Adriana, então, peraí, minha filha, o que eu levo dessa questão de inferência? Cara, se entendeu o recado que eu quis passar? Eu vivo disso, né? Eu vivo disso. E eu te digo que prova para cargo de técnico de tribunal são as piores. Porque técnico, coitado. E o cara ainda fala, pô, é para cargo técnico, Adriana, nível médio. Não, a banca... São as piores provas. São as piores provas. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Você entendeu uma dica que eu te dei aqui que vai te ajudar muito na hora da prova? A dica é: esquarteje o máximo que você conseguir. Nas questões mais difíceis, isso vai te salvar. Você vai esquartejando, 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 achando correlação. O que sobrar é que é a base da inferência. Em todas as questões que a gente resolveu hoje, nas mais difíceis, a gente olhava assim, não daria para saber. Mas quando a gente ia esquartejando, o que sobrava? Então, eu esquartejei, Adriana, eu achei metafórico, eu achei guerra mundial, achei fim de mundo. Aí sobrou esse a partir de, aí eu fiquei olhando para ele, porque o que sobra é o que vai chamar a sua atenção. Porque senão não vai chamar a sua atenção, você vai ler correndo, aí você vai achar, ai, achei tudo, tá tudo lá, tudo certo. Então, quando você esquarteja, 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 e aí sobra, você olha para o que sobra. Entendeu? Você olha para o que sobra depois do esquartejamento. Tem que fazer um esquartejamento meticuloso. Porque você não tinha nem olhado para esse a partir de. Essa questão, me lembro, choveu recurso. As pessoas que entraram com recurso, porque a pessoa entra com recurso também quando não entende a questão. Fala, recurso. Aí a banca vai lá e explica, não, você não entendeu. A gente colocou o a partir de. O a partir de, veja, ele não partiu disso. Isso foi só um parágrafo no texto. Ele partiu da previsão astrológica e tal. A banca teve que explicar. Questão 27. Infere-se do texto que, lá vem. Adriana, tem algumas mais difíceis? Tem. Então, se você quer se dar bem, fique aí até o final. Eu falei que seriam 31 questões, ninguém me tira daqui. Infere-se do texto que... Bora lá. Com relação aos gastos da administração pública, Adriana, o que eu vou fazer agora, minha filha? Você vai achar coisa forte. Se você não achar coisa forte, você vai esquartejar até sobrar, tá? Então vamos lá. Infere-se do texto que, com relação aos gastos da administração pública, é melhor prevenir do que remediar. Porque gastos indevidos refletem ausência de cautela e planejamento, tá bom? É melhor prevenir do que remediar com gastos de administração pública. O que você achou forte? Eu achei forte. Eu achei forte, é melhor prevenir do que remediar. E achei forte também, gastos indevidos refletem ausência de cautela e planejamento. Pode ser uma coisa ou outra. A gente só vai descobrir quando começar a esquartejar. Vamos lá, então vamos achar. Com relação aos gastos da administração pública, vou achar isso lá no texto. Onde é que ele fala de gastos da administração pública? Eu fui marcando algumas coisas que vão te ajudar. O dito popular que defende a prevenção como o melhor remédio tem afinidade com o dia a dia da administração pública, que ouso afirmar poderia ser tido como princípio implícito do nosso ordenamento constitucional. Em outros termos, quando se trata de coisa pública, o errar é humano, não vale, não pode valer. Então, beleza, tô achando um monte de coisa, Então, tô achando a parte de gasto público, aí você vai achando, gasto público, gastos da administração pública. Achei. Tá lá na linha 18. Vai achando comigo? Ou você me largou? Não, Adriano, tô com você. Gasto da administração pública. Melhor prevenir do que remediar. Tá no texto esse melhor prevenir? Eu achei forte no início, mas ele tá dizendo isso lá no texto. A base da questão da inferência não tem isso não. Não é isso não, porque ele diz isso, melhor prevenir do que remediar. O dito popular que defende a prevenção como o melhor remédio, tá aqui, melhor prevenir do que remediar. Não é não? Tá aqui. Tá bom. Então tá. Adriana, eu achei, tô achando tudo. O que eu faço, Adriana, quando eu acho tudo? Você vai esquartejando.
Ó, com relação aos gastos da administração pública, é melhor prevenir do que remediar, porque gastos indevidos e ausência de cautela e planejamento. Ó, cautela e planejamento, ó, achei. Tá comigo? Cautela e planejamento. Você vai achando, entendeu? Tá vendo como a banca é ruim? Ela vai pegando coisas espalhadas no texto. Adriana, é que eu achei que as coisas viessem próximas. Não, elas não vêm. Elas vêm espalhadas em trechos distintos no texto. Achei cautela e planejamento. Achei. Então, peraí, achei tudo. Putz, grilo, o que faltou? O que faltou? Você achou... O texto fala em gastos da administração pública. O texto fala melhor prevenir do que remediar. O texto fala de cautela e planejamento. Então vem comigo. Ó, a gente vai ter de achar inferência para dizer que gastos indevidos refletem a ausência de cautela e planejamento. Gastos indevidos refletem a ausência de cautela e planejamento? Vamos ver se é isso que a banca quer que a gente ache como possível inferência, se é pista para isso. Vamos ver a parte que fala de gastos indevidos. Vamos lá. Continue comigo, ó. Vai ter de ler comigo, não tem jeito. Em outros termos, quando se trata de coisa pública, o errar é humano, não vale, não pode valer. E não porque o ser humano não possa errar, mas porque, direto ou indiretamente, o erro custa muito caro à sociedade. O erro custa caro tem a ver com gastos, né? Então, eu tenho que procurar pista para dizer que gastos indevidos refletem a ausência de cautela e planejamento. É isso, porque eu tenho também gastos indevidos no texto. Ele fala de gastos indevidos. Gastos indevidos, ele fala, o erro custa caro, é o gasto indevido. Então, eu entendi o que o CESP quer de mim agora, Adri. Eu tenho que achar se os gastos indevidos refletem é verbo de... Esse refletem tá tudo, hein? Refletem é verbo de causa e efeito. Então, eu tenho de ver se gastos indevidos refletem a ausência de cautela e planejamento. Porque ele fala em cautela e planejamento. Ele fala em gastos indevidos, ó, contrato superfaturado. Mas quando ele fala em gastos indevidos, contratos superfaturados, ele diz que eles refletem cautela e ausência de cautela e planejamento. Continue comigo, ó. Diversas são as demandas da sociedade e o administrador, preso às limitações de um orçamento, ao eleger determinado investimento como prioridade, naturalmente relega outros. Por isso, cautela e planejamento devem ser as palavras de ordem para o gasto público. Cautela e planejamento devem ser as palavras de ordem para o gasto público. Então, peraí. Isso é pista suficiente para dizer que gastos indevidos refletem a ausência de... Entendi o que a banca quer de mim, Andri, achei. Eu tenho de ver se você entendeu. Ó, vou colocar roxo agora para você enxergar. Eu tenho de ver se essa parte aqui, cautela e planejamento, devem ser as palavras de ordem para o gasto público. Se isso é pista suficiente para dizer que gastos indevidos refletem a ausência de cautela e planejamento. O texto fala que cautela e planejamento são as palavras de ordem. O que quer dizer palavras de ordem? Quer dizer, temos que ter cautela. São objetivos, finalidades. Palavra de ordem é o mesmo que objetivo, finalidade. Daí a dizer que gastos indevidos refletem a ausência? Ele falou isso? Não, minha filha. Não, tá criando uma falsa relação de causa e efeito. Item errado. Você entendeu? Agora a gente está fazendo as complicadas. Mas você começou com as simples. Agora é a hora de você usar tudo que você aprendeu nas complicadas. Você entendeu o que a banca faz? Ela pega várias informações do texto, tá tudo no texto. Só que ela
tem uma palavrinha, por isso que o cara que lê correndo não pode, sobra uma palavrinha, refletem, gastos indevidos refletem a ausência de cautela, ele nem fala isso. O outro lá vai levantar a cabeça e vai falar, realmente, né, o cara que gasta indevidamente é porque não se planejou. Tá, isso é verdade da vida, mas o texto não fala disso. Ele fala que cautela e planejamento devem ser as palavras de ordem. Mas dizer que gastos indevidos refletem a ausência de... Ele criou uma relação de causa e efeito que o texto não tinha, como a verdade da vida. Isso é CESP. Questão 28. Tô ficando até sem voz. 28, vambora lá. Depreende-se, vambora para o império do rei. Vamos ver se melhora. Depreende-se do texto que os jardins suspensos construídos no império do rei Nabucodonosor representavam a riqueza do império babilônico. Então, posso deduzir que os jardins suspensos construídos no império, representavam a riqueza. Eu tô achando que o forte é isso, hein? Eu tô achando que o forte é isso. Mas eu vou fazer trabalho de esquartejador, ó. Os jardins suspensos. Vamos lá. Jardins suspensos. Cadê a parte de jardins suspensos? Jardins suspensos. Tá lá. Cadê os jardins? Vou ter que ler o texto todo para achar os jardins. Ele diz lá... Aqui, jardins suspensos. Tá aqui. Então vem comigo, ó. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos, cujas ações em muitos se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, que, buscando satisfazer sua rainha Meda, saudosa das colinas e florestas de sua pátria, providenciou a construção de estupendos jardins suspensos. Então, beleza, os jardins suspensos estão ali. Depois, eles foram construídos no Império. Adriana, o texto diz isso? Vamos ver se eles foram construídos no Império. Vamos ver. Ó, coloque 2 nisso aí, ó. Construídos no Império do rei Nabucodonosor. Eles foram construídos no Império do rei? Ele diz, ó, providenciou a construção. Então tá, se ele providenciou é porque a construção é porque eles foram construídos. Tô esquartejando. Tá bom. Representavam a riqueza do Império Babilônico. Vamos ver. Ó. Providenciou, então vamos lá, ó. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores, blá, blá, blá. Aí ele fala, muitos se assemelham aos do Nabucodonosor, que providenciou a construção de estupendos jardins suspensos. Essa excentricidade, que consumiu anos de labor e gastos incalculáveis, culminou em uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, veja lá, ele diz que a seta, ó, essa excentricidade é porque ele foi excêntrico mesmo, né? Ele mandou fazer um jardim, ele mandou fazer jardins para ela, né? Que top! Mandou bem. Ó, essa excentricidade que consumiu anos de labor e gastos incalculáveis. A banca pergunta, agora eu quero saber, há pista suficiente para dizer que eles representavam a riqueza? Aí o outro lá vai levantar a cabeça e vai falar, gente, que império rico. Não, você foi ao texto e viu, não representavam a riqueza. Eu fui lá, a pista que tem aqui é de dizer que representaram o quê? Gasto, é coisa ruim. Labor e gastos. Riqueza, pode até ser riqueza, mas não veio ao texto, isso aqui é extrapolação. Isso aí é para o cara que viajou e falou, é muito rico, coisa linda, riqueza. Como Nabucodonosor era rico. 29, vambora lá, faltam 3. Infere-se do texto que... Isso aí. Representa gasto do dinheiro público. Infere-se do texto que o narrador caracteriza Candeia como quase nada e morta. Infere-se do texto, comando de inferência, já estou sem as rodinhas. O narrador caracteriza Candeia como quase nada e morta devido à impressão de abandono exibida pelo povoado.
devido à impressão de abandono. Devido à impressão de abandono. Posso ir? É isso mesmo. Aí o João fala, mas Adriana, quem gasta não é rico? Quem gasta desse jeito não é rico? Mas o objetivo do texto não era falar que ele era rico. Entendeu? Por isso é uma extrapolação. Você pode até viajar, levantar a cabeça e falar, pô, se ele gastou, é porque ele era rico. Mas ele não falou dos jardins como representação da riqueza. Entendeu? É isso que a banca estava perguntando. Questão 29. Infere-se do texto que o narrador caracteriza Candeia. O que você achou forte? Eu achei forte esse devido a. Esse devido a. São as relações de causa e efeito da banca. Toda vez que ela cria devido a, blá, 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 você vai ter de ver no texto se há pista para essa relação de causa e efeito. Isso é a cara do CESP. O fato de fez com que. Eu vou ter de ir ao texto, vou esquartejar primeiro. Então vamos lá. Candeia, quase nada e morta. Quase nada e morta. A banca já disse, está lá na linha 1 e na linha 14. Candeia era quase nada. 1. E na linha 14, Candeia era morta. 1. Pronto, achei as informações de número 1. Candeia era quase nada e morta. Agora eu vou achar a parte que fala de impressão de abandono. Vou esquartejar para depois ver se é o devido a mesmo que eu tenho que deduzir. Se devido a era a parte forte, tá? Então vamos lá. A impressão de abandono exibida pelo povoado. Impressão de abandono exibida pelo povoado. Impressão de abandono. Adriano, você está vendo a impressão de abandono? Tá, porque ele diz, não tinha mais que 20 casas mortas, uma igrejinha velha. Não tinha mais que 20 casas, uma igrejinha, um resto de praça, isso é abandono. E aqui embaixo, e também tem que achar aqui, e no meio daquele povo todo sempre se encontrava, peraí, deixa eu ver. O único sinal de vida, mais uma pista. Tô achando pista. Então, tô achando pista. Tô achando pista, Impressão de abandono. Tá bom? Impressão de abandono. Tô achando, desculpe, reescritura, Impressão de abandono é isso aqui. Único sinal de vida vinha de um bar aberto. Impressão de abandono também é isso aqui. Não tinha mais que 20 casas mortas, tá bom? Agora, você vai ter de dizer o seguinte. Agora que você esquartejou, o que sobra? Posso deduzir que o narrador caracteriza Candeia como quase nada e morta, em função da impressão de abandono que ele teve, a impressão que ele capturou em relação ao povoado, posso deduzir que ele caracteriza Candeia como quase morta por causa dessa impressão de abandono? Ora, ele diz no texto, Candeia era quase nada. E aí logo depois, não tinha mais que 20 casas mortas, uma igrejinha velha. Ele diz que Candeia era morta e ele tinha dito o único sinal de vida vinha de um bar aberto. Então, quando eu vou ao texto e vou achando as pistas, eu vejo que quando ele fala que ela era quase nada, logo na sequência ele diz quase nada por quê? Porque não tinha mais que 20 casas mortas. Candeia era morta por quê? O único sinal de vida era um bar aberto. Então, eu fui ao texto e achei pistas para dizer que o narrador caracteriza Candeia como quase nada devido à impressão de abandono, ou seja, ele fala que Candeia era quase nada e morta porque ele teve uma impressão de abandono. Fui ao texto e vi que quando ele disse que ela era quase nada e morta, logo na sequência, ele caracterizava, qualificava de maneira a falar do abandono. Coisa linda. Posso deduzir? Posso. Adriana, estava tão óbvio. A inferência às vezes é óbvia. Não estranhe. Questão 30. Infere-se do texto que... Bora lá. Questão de inferência. Bora, vou esquartejar. A personagem... Não, primeiro vou achar a coisa forte. A personagem Eurídice dedicava-se à culinária porque essa atividade consistia em uma das suas habilidades natas. Adriana, o que eu achei forte, Adriana?
Não sei, Adriana, não tô achando mais nada forte. Adriana, não tô sentindo perna, não tô sentindo nada. Vamos lá. A personagem Eurídice dedicava-se à culinária porque essa atividade consistia em uma de suas habilidades natas. Gostei dessa parte de por quê. Isso é bem cara do CESP, causa e efeito. Então, ela se dedicava à culinária porque era uma habilidade nata. Vamos ver? Então, vamos embora procurar a pista. Bom, vou esquartejar. Personagem Eurídice dedicando-se à culinária. Então, vou lá localizar, porque a banca não disse a linha, vou ter de esquartejar. Ó, onde é que está a parte que fala de culinária? Culinária, peraí, deixe-me ver a parte que fala de culinária. Ele diz, porque Eurídice, leia a partir daqui da Eurídice. Porque Eurídice, blá, 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 era uma mulher brilhante. Se lhe dessem blá, nanana, Eurídice levou muito bem, seguindo, olhando as unhas e pensando. E foi assim que concluiu que não deveria pensar, e para que pensar deveria se manter ocupada. A única atividade era, bom, basta ler isso aqui mesmo, culinária. Você nem leu o texto todo não, tá bom aí, culinária, ó. O dom de ser quase infinita em suas demandas diárias à culinária. Eurídice jamais seria uma engenheira. Tá, então tá bom. Então achei a parte da dedicação à culinária. Agora vamos ver se há uma porquê. Por que ela se dedicou à culinária? Então eu vou procurar pista para esse porquê. Dizer que ela se dedicou à culinária porque era uma de suas habilidades natas, é disso que a banca está falando. Ela quer que você busque pista. Então vamos ver. Pista para dizer que é uma das habilidades. Então ela se dedicou porque a culinária era uma das habilidades dela natas. Era. Bom, eu vou buscar pista agora. Ó, a única atividade caseira que oferecia tal benefício. Que benefício? O benefício de não pensar era a culinária. Então veja, por que ela se dedicou à culinária? Ela se dedicou porque era algo que ela poderia fazer em casa e a impediria de pensar. A banca foi lá e perguntou se era uma de suas habilidades natas. É a tal da extrapolação. Item errado. É o cara que levanta a cabeça e fala, gente, a pessoa que nasceu para cozinhar é outra história. Questão 31. Falou nada disso, gente. Não falou nada disso. Falou que ela não ia ser engenheira, que ela não podia fazer outra coisa, então ela foi fazer isso aí. Questão 31, vambora lá. Infere-se do texto que posso ir? O investimento em educação. Posso ir? É a última, hein? É a última. O investimento em educação contribuiu, infere-se do texto que o investimento em educação contribui, positivamente, procure a coisa forte. Coisa forte. Contribui positivamente, não é? Gostei desse contribuir positivamente. A gente vai ter de ver pista para isso. Contribui positivamente para a riqueza de uma nação, apesar de eventuais impactos negativos que possam dele decorrer. Tá bom, então vamos embora lá achar. Então, a parte que fala, vamos quartejar, vai. Investimento em educação. Investimento em educação, investimento em educação. Cadê a parte que fala de educação? Investimento em educação, tá falando aqui, educação, custos da educação. E olha, eu tô achando aqui, mas veja, eu também estou fazendo a questão aqui ao vivo e vou achando pedaços. Você, quando for fazer com calma, você vai achar outras reescrituras, além das minhas. É que eu não vou achar tudo, para a gente não perder esse tempo. Então, assim, já achei uma, tá bom demais. Investimento em educação, achei uma reescritura. Mas, repito, se na hora que você for fazer achar mais, ótimo. Ótimo, a gente não precisa perder esse tempo aqui. Então, achei custos da educação. Agora eu vou ver a parte que fala de riqueza de uma nação. Vamos lá, fala-se em riqueza da nação, riqueza da nação. O texto fala isso. Seu trabalho levou à conclusão de que países que investem mais em educação tendem a ser mais ricos. Riqueza da nação. Achei o 2. Países, nação, achei.
Tá. Aí, você está entendendo que está sobrando, é o contribui positivamente. Vamos ver se ele fala em eventual, vamos ver se isso está lá no texto. Eventuais impactos negativos. O texto fala em eventuais impactos negativos. Ele fala. Segundo ele, mesmo que isso tenha um custo, volte, eu sei que você está cansado, mas volte comigo. Volte comigo. Leia de novo, ó. Apesar de eventuais impactos negativos que possam dele decorrer. Eu tenho que achar isso no texto. Vamos ver se ele fala disso, ó. Seu trabalho levou à conclusão, leia desde aqui, de que países que investem mais em educação tendem a ser mais ricos. Segundo ele, mesmo que isso tenha um custo, realmente são eventuais impactos negativos. Então, existe um impacto negativo? Existe. Então, você entendeu por que a Ban colocou apesar de eventuais impactos negativos que possam decorrer? Por quê? Porque ele diz, segundo ele, mesmo que isso o quê? Investimento em educação tenha um custo. Tá comigo? Então tá. Ó, tá. Então tá. Agora, Adriana, eu vi o que sobrou, eu fui esquartejando, aí o que sobrou foi isso mesmo. Eu tenho que achar pista para dizer que... Existe pista no texto para dizer que o investimento em educação contribui positivamente para a riqueza de uma nação, apesar dos impactos negativos? Posso dizer que o investimento, tem pista para isso o texto? Para dizer que é positiva a influência? Ora, se ele diz que países que investem mais em educação tendem a ser mais ricos, se ele diz que mais produtiva e rica uma nação será, e lá no final, os efeitos tendem a ser mais positivos que negativos, ó, esse negativos aqui, coisa linda, paráfrase de 3, porque também fala dos impactos negativos. E aí você vai achando paráfrases, você vai esquartejando, e aí sobra a pista. A pista qual é? Mais produtiva uma nação será. Os efeitos tendem a ser mais positivos. A banca pergunta, posso deduzir que o investimento em educação contribui positivamente? Coisa linda. Item certo.